Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus habite o vosso coração. Bom, eu conversando com alguns irmãos, e essa avalanche de hipergraça coloca em estado de inanição as pessoas que deveriam viver o Evangelho de forma frontal, como guerreiros mesmo em uma trincheira, um campo de guerra, um campo de batalha, porque é isso que é, mas o que de fato virou é um paraíso, uma colônia de férias, onde nós podemos desenvolver ali as nossas habilidades temporais, sem se preocupar de fato com aquilo que está influenciando, tendenciando, infiltrando dentro das nossas vidas, nossos filhos, a nossa casa, porque não, Deus só quer o coração, está tudo bem, o que importa é que eu estou firme. Já viu pregações dizendo assim, ó, você resistiu até agora, e a pessoa que entende aquilo ali como vindo para ela, é porque de fato ela congrega há 10, 15, 20 anos, então ela entende que ela resistiu. Podemos fazer uma outra comparação, ó, é o casamento de fulano e ciclana deu certo, porque estão há 20 anos juntos. Será que deu certo de fato? Será que o que eles vivem é de fato um matrimônio? Por exemplo, um outro exemplo agora, fulano, graças a Deus, abriu um comércio e está lá até hoje, tem 25 anos que ele está lá. E será que de fato deu certo, ou ele está lá resistindo a todo custo pelo orgulho, ou por não saber, por ingerência, imperícia, e mesmo assim ele puxa daqui, estica de lá, e está vivendo a vida não de um empresário, e sim de um empresediário, né, que preso ao próprio negócio sem liberdade alguma. Eu já tive comércio, e quando ele ficou ruim financeiramente, economicamente falando, de fato era uma prisão, e não tinha nenhuma liberdade, era um sofrimento terrível, mas quem passava de fora me via com uma loja, então dava a entender que pelo menos eu estava de certa forma prosperando em alguma coisa. E a fé cristã é a mesma coisa, considerando essas analogias que eu fiz, vai levar a consideração de que por estar congregando, ou estar de certa forma no meio religioso e cristão, na comunidade que está inserido, que de fato a fé tem se sustentado até hoje. Se envolve em movimentos, ações sociais, ajudando os outros, congrega, visita, ora, participa de movimentos, enfim, tudo isso parece validar de fato a fé. Agora, de verdade, Deus nos chamou para uma colônia de férias, para uma rede, numa varanda, para tomar brisa fresca e água gelada, ou Ele nos convidou para descer para o campo de guerra, para a batalha, para a arena, para gladiar até o fim e não negá-lo? Foi para isso que Ele nos chamou, e levar o Evangelho enquanto vivemos aos moldes de Cristo, transformando as pessoas ao nosso redor e fazendo discípulos por onde passássemos. Será que é isso que nós de fato estamos vivendo? E há coisas no meio da vida cristã que as pessoas não entendem, ou porquê é que passam por dificuldades, porque que a vida é invadida por alguns espíritos, algumas tormentas, e parece que a palavra, ou a oração, ou qualquer outra coisa não está bloqueando, né, as guerras que cada um vive. Invade o casamento, a saúde, invade os negócios, a paz, a forma de coabitar. Tem algumas coisas que pertencem, e não são poucas, ao mundo das trevas. E o que é deles permite eles ir aonde isso está. Vamos por partes, né? Já tem 3, 4 minutos de vídeo aproximadamente. Vamos por parte. Se você tem hábito de ouvir músicas mundanas, o que a música comunica de fato, e a quem aquele artista, aquele autor consagrou aquilo para que aquilo tivesse, porque vocês lembram da frase, e isso é uma grande confusão, antes de eu terminar um raciocínio aqui, lembra da frase, se prostrados me adorares, tudo isso te darei? Não foi Jesus que disse isso. Por isso que o Evangelho que prega, se você for firme e fiel, a sua vida vai ser abundante, próspera. Se você continuar aqui servindo a Deus, Deus vai prosperar tudo aquilo que você precisa, todo o seu desejo vai ser realizado. Esse argumento não é de Jesus. Jesus nunca pregou isso. Então, voltando lá, se o autor ou o cantor daquela música consagrou a uma entidade para recrutar sucesso, porque é isso que ele pode dar, sucesso no mundo mundano, na música contemporânea, ou enfim, como que de fato vai acontecer na tua casa? Você coloca lá uma música e começa a ouvir uma música mundana. Aquela música mundana, ela foi consagrada a uma entidade.
Então todo lugar que essa música vai chegar vai ser potencializado, ou seja, vai ser empurrado por esse espírito, para que o sucesso de fato ocorra, certo? São energias ou os espíritos que vão empurrando isso, e a música precisa se comprometer com a missão deles. Qual é a missão deles? A corrupção geral do gênero humano, corromper a essência, a alma, o caráter, o brio do homem e da mulher. Então, se eu começo a assistir a algo que comunica o que é dele, ele tem permissões. Se eu escuto algo que é dele, ele tem permissões. Sabe, ouvindo um pai de santo que de fato atuou muito no mundo das trevas, hoje nosso irmão na fé, ele disse o seguinte, que ele se consagrava ali para buscar as soluções que ele queria, e qual era a ação quando ele precisava de entrar na casa de um crente. Se algum crente eles queriam afetar, eles passavam e faziam alguma coisa, jogavam na terra de cemitério e mais algum trem nas calçadas. Eu já achei isso na minha casa, e depois que eu ouvi ele falando, fez todo o sentido. E como é que o adversário de fato tinha permissões para entrar na minha casa? Quando colocava discussões entre eu e a minha esposa, discussões que o respeito ia embora, de alguma maneira acabava se ofendendo e ficando ali um bicudo com o outro, por outro lado, a separação. E dormia também com aquela mágoa dentro do coração. Quando eu entendi o que de fato permitia Satanás de invadir a minha casa e furtar a minha paz e perturbar os meus, nós entendemos o que está escrito lá, que erreis, mas não pequeis, irai-vos, mas não pecai. E não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, né? Aquele versículo de fato está dizendo ao casal, vocês podem até se irar, porque é carne, né? E são, pelo menos aí vamos dizer a grosso modo, 4 perfis comportamentais, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Provavelmente a tua esposa é um e você é outro, e só de ela ser feminina e você masculino já dá problema na comunicação. É impressionante como é diferente a forma cognitiva de entender as coisas, de racionalizar as coisas. Então precisa de um ajuste mesmo, de um ferramental com o propósito de fazer dar certo, para que Satanás não encontre permissões. E quando eu durmo, voltando ao versículo, colocando o sol sobre a minha ira, ou seja, o sol se põe e eu mantenho a minha ira, eu e a minha esposa não se entendemos, nós vamos dormir. E aí o próximo versículo está falando que Satanás vai entrar no meio de vós, porque permite que ele entra, né? É uma permissão que ele entre. Então é sobre isso que eu estou querendo dizer. Você veja bem, o próprio macumbeiro fazia trabalhos para colocar contenda na vida dos crentes, porque não é que a ideia era só a contenda dava permissão, o ambiente contencioso de ira um contra o outro dava permissão para a entrada dos espíritos. E aí está dizendo que Satanás vai entrar no meio de vós se você dormir, né, com o sol se pôr e você ficar com a tua ira, com o teu rancor, com a tua mágoa, mantendo ali na base do orgulho, porque o que segura a mágoa é orgulho, certo? As colunas da mágoa são colunas do orgulho, e o orgulho precede a queda, a altivez de espírito a ruína. O orgulho é o estado mais anti-Deus possível, e caso você não saiba, existem 26 manifestações do orgulho. Ele se manifesta de 26 formas diferentes, e é muito top essa resolução, esse conhecimento. Eu tenho listado aqui comigo os 26 manifestações do orgulho, mas isso eu dou em treinamentos, que agora estou trabalhando com comportamento humano. Mas para vocês entenderem, as permissões elas são concedidas ao mundo das trevas a partir do que eu introduzo na minha vida. Então eu permito músicas que são consagradas a entidades, assisto novelas ou filmes ou outras coisas que são consagradas às entidades. Então eu permito que ele entra. As pessoas consomem pornografia, então você dá uma carta permitindo. Se a pornografia está lá dentro, então tem o que é meu dentro daquela casa, eu posso entrar no meio do casamento, e ele começa a operar, e você perde a barreira de proteção que está de fato em eu estar sob a obediência.
Estar sob obediência não me permite, ou não permite a ele invadir os meus átrios, porque eu estou debaixo daquilo que é regido por Deus, a vontade de Deus. Esse exemplo vai ficar mais claro. Não é necessariamente Deus que escolhe aquele que exalta, nem escolhe aquele que abate. Eu vou explicar o porquê antes que você fale, não é Deus que exalta e Deus que abate. Não, de fato é Deus, mas não é a escolha, isso que eu quero deixar claro. Ele de fato exalta, mas veja lá o que está escrito: aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado. Então você veja bem que aquele que toma a decisão de humilhar-se a si mesmo, ele entra no curso da exaltação. Mas aquele que exaltar a si próprio, a si mesmo, ele será humilhado. Ou seja, aquele pegou outra via, a via que o destino final é a humilhação. Então não de verdade Deus escolheu um para exaltar e outro para bater. As pessoas têm à disposição a opção dos caminhos. E a minha escolha, Deus é tão justo que me permite escolher a semente que planto. Mas ele também é muito justo que vai me obrigar a colher aquilo que eu plantei. Então se eu escolho exaltar a mim mesmo, eu vou colher humilhação. Se eu escolho humilhar a mim mesmo, eu vou colher exaltação. Então você veja bem, são coisas que já estão pré-definidas, predispostas, são caminhos que eu acesso, e as permissões do adversário para invadir o nosso espaço é concedida com coisas que nós consumimos que pertencem a ele. Por isso, de fato, o crente não deveria viver como se estivesse numa colônia de férias. Por isso que você não desenvolve intimidade, não desenvolve um comportamento mais assertivo, que o vencer do pecado, o resistir dele, não é das minhas decisões, e sim dos recursos que eu acumulo dentro de mim. Ou seja, eu estando cheio de Deus, automaticamente eu estou vazio de mim. Mas se eu estiver vazio de Deus, eu estou cheio de mim. E a minha essência, ela é pecadora. Eu cairei, eu tropeçarei, eu serei enganado, arrastado, persuadido, serei seduzido, corrompido. Agora, se eu troco as essências, e como eu os faço? Com uma vida de oração. O crente acha que não precisa orar, que ele não tem tempo. Você só tem tempo para orar. As outras coisas você faz se der tempo. O que importa de fato é orar. Tanto é que a ciência, um neurocientista fez um exame de ressonância, colocou o indivíduo dentro da máquina e pediu para ele orar. Quando orou, o córtex pré-frontal, ele acendeu pela ressonância, dava para ver aonde a quantidade de sangue era mais concentrada, então irrigou todo o fronte, e a insistência em orar, indivíduos que oravam mais, hipertrofiou ali o córtex pré-frontal, aumentando o tamanho e a capacidade de processar, a capacidade de ter neuroplasticidade, e a capacidade então vinha com mais concentração, foco, lucidez para tomar decisão, reação assertiva, concentração, equilíbrio emocional, resistir a pressões, ser mais resiliente. Tudo isso só porque o indivíduo orava mais. Ou seja, além de ele se relacionar melhor com Deus, você veja que a própria física, a química do corpo, ele desenvolve melhor. Mas também um estudo paralelo a esse descobriu que aquele que mente, que tem hábito de mentir, ele desenvolve também uma hipertrofia no córtex pré-frontal, aumentando o tamanho dele, só que aí com massa branca ao invés de massa cinzenta, que é aquela que processa de fato pensamentos, respostas à questão cognitiva. Então a massa branca é um espaço que o cérebro aumenta para comportar e facilitar a mentira. Por isso tem aquela frase: esse aí mente que nem sente. De fato, tem uns que para mentir precisa se esforçar, ele na expressão do rosto ou corporal, ele entrega que está mentindo, mas tem alguns que são mentirosos compulsórios, já compulsivos, que já acumularam. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com este vídeo? Tudo é plantar e colher, tudo permite ou não. Se eu começo a mentir, eu me torno um mentiroso ainda mais. Então, aquele que é santo, santifique-se ainda mais. E o que é sujo, suje-se ainda mais. Entende a visão? Então a Bíblia ela é tão top, tão poderosa, tão clara, e às vezes algumas coisas nós espiritualizamos demais, e eu não estou materializando ou literalizando a Bíblia, porém há pontos literais, há pontos que são
não literais, que são, por assim dizer, sumiu o nome agora das 3 linguagens da Bíblia, porque eu já estou velho, eu esqueço algumas coisas. Mas é esse o ponto, querido. A tua casa é invadida, a tua vida, porque você concede permissões ao consumir o que o mundo te oferta. Existem músicas ou artistas que chegaram no auge do que o mundo pode ofertar de glória e fama, e você vai ver de fato a cultura ou o que ele oferta. Não tem nada, não tem nada. Mesmo que o meu gosto musical de verdade é já mais antigo, eu sou um homem de 44, porém, você vai ver para a geração de hoje, os caras falam, não, canta nada, mas é da hora, o pessoal vai lá, tal, tá no hype, é o momento, dura pouco, mas é. O que eu quero dizer é que esses caras chegaram, essas pessoas chegaram, não era por talento, alguns, tá? Não estou falando todos. Chegaram porque alguma coisa foi feita, algum acordo foi fechado. Tem disso, isso infelizmente é uma verdade. E aí você pega esse produto gerado a partir deste acordo com as trevas e incute na tua casa e começa a replicar. E o porquê isso é um grande problema? Porque no final das contas, até a fé a Bíblia diz que vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então ficar ouvindo coisas, quando você quiser dar uma pesquisada, pesquisa comunicação, a matriz de comunicação ativa e passiva. Isso vai te influenciar. A própria literatura e a ciência comprova que nós, eu, você, somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, porque nós sofremos uma influência. Então, não estou materializando ou transformando no coach, estou dizendo os perigos nocivos daquilo que você anda com. A Bíblia vai dizer isso. Que as rodas, né, ali corruptas, elas corrompem os bons costumes, né? Os homens corrompem os bons costumes. Ou seja, se você é um homem de bons costumes, mas é inserido no contexto onde há 4, 5 pessoas de maus costumes e durante um tempo permanece, o ambiente vai acabar te arrastando para baixo. Se você for obrigado a conviver com eles, ou se você se permitir a conviver, quiser fazer uma boa praça ali, né? Não vou estar, mas eu sei me controlar. Não existe. Com o tempo você vai perdendo a tolerância vai se tornando mais elástica e daqui a pouco você se entrega à corrupção dos bons costumes. Então é isso, o que você ouve, o que você vê, o que você consome te molda. Por isso Deus falou para Josué, você quer chegar lá com o povo na terra prometida? Então lê e medita na minha lei de dia e de noite, e não aparta ela da tua boca. Por quê, queridos? Porque o que eu comunico acaba virando um sentimento, um pensamento, uma emoção e uma crença. E eu vou sendo modulado a partir daquilo que eu olho, ouço, como, bebo, sinto, até de forma sinestésica, vai me levar a uma indução. Então o Senhor Deus disse a Josué, seja induzido por mim para chegar aonde eu quero que você chegue, consuma só minha palavra, dia à noite, e só fale dela. E aí isso aconteceu. Josué levou o povo, porque está lá escrito, se você fizer isso, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, você, Josué, fará prosperar o teu caminho. Você, querido irmão que me assiste, irmã, quer fazer teu caminho prosperar? Então remove da tua história, isso não é religiosismo. Eu tenho uma televisão aqui, ó, para assistir treinamentos, cursos, para assistir alguma outra coisa com a minha esposa. Tem aqui, quase não liga, passa semanas sem ligar. Mas quando a gente assiste, assiste de forma policiada, para que a minha casa não tenha permissões concedidas para as trevas invadi-la. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.